Oi, turma! Bom dia! Na videoaula de hoje, a gente vai falar sobre algumas questões que vocês pontuaram ter dúvidas. A primeira foi essa daqui, e para a gente resolver ela, eu acho que é importante primeiro a gente ler os enunciados, então vamos ler. Eu quero saber quem são os coeficientes a, b e c de uma função genérica. Em cada alternativa, ele dava alguns pontos, ó. Então, por exemplo, na letra A, eu sei que o f de 0 dá 0, o f de 10 dá 10 e o f de 5 dá 6. O que eu estou falando aqui? Quando eu falo que o f de 5 é igual a 6, eu estou falando que cada vez que eu substituir x igual a 5, eu vou ter y igual a 6. Tá? E aí, essa é a questão principal, tá? Esse é o fator principal para a gente resolver esse tipo de questão. O que a gente vai fazer? Eu já me adiantei e eu já resolvi aqui do lado, na caneta roxa, para vocês acompanharem. Então, eu peguei a função genérica e cada vez que aparece o x, eu troco pelo valor. Então, se o primeiro f de 0 igual a 0, no lugar do x eu vou colocar o 0 e no lugar do y o 0. Depois, eu sei que o f de 5 dá 6. Então, cada vez que aparece o x, eu vou colocar o 5, porque o 5, está no lugar do x, tá? E o meu 6 está no lugar do y. Então, eu vou colocar o 6 aqui no final. A mesma coisa no f de 10 igual a 10. No lugar do x, eu vou substituir o 10 e no lugar do y, eu vou substituir 10. O que eu vou fazer agora? Vou resolver essas sentenças que eu estou destacando aqui, tá? Então, vou fazer o 5 ao quadrado, vou fazer o 10 ao quadrado, vou arrumar, tá? Quando eu arrumo, eu vou chegar nessa chave aqui, ó, que eu estou destacando para vocês. Então, vocês podem fazer aí com detalhe, com calma, que vocês vão ver que vocês vão chegar nisso daqui. O que eu preciso fazer agora? Bom, eu preciso resolver esse sistema linear aqui. A primeira me diz que o c é igual a 0. Então, o que acontece? Eu não preciso mais desses c's aqui. Por isso que eu vou pegar essas duas frases aqui, essas duas sentenças, e vou resolver ela na ideia de um sistema linear, tá? Quer resolver pelo da soma? Pode. Quer resolver pela substituição? Pode. Não temos problema nenhum. Vocês vão resolver da forma que fica melhor para vocês. Quando a gente termina de resolver, eu consigo descobrir o valor do A, consigo o valor do B. Como aqui eu já tinha o do C, eu só repeti aqui. Aí, agora, o que eu vou fazer? Bom, a minha função genérica, ela é A vezes x ao quadrado mais B vezes x mais o C. Quanto que é o A? Bom, o A, ele é menos 1 sobre 25. O B, ele é 7/5 e o C é 0, ou seja, eu nem preciso colocar o C. Pode ver, ó, essa daqui está idêntica a essa daqui. Isso vocês vão repetir na letra B, na letra C, em todas as outras alternativas, tá? É o mesmo processo. O que muda? Os valores que a gente vai substituir. Por exemplo, aqui na letra B, o f de 1 deu 3, então o x é igual a 1 e o y é igual a 3. Aqui o x é igual a 2 e o y é igual a 11. Aqui o x é igual a 4 e o y é igual a 25. Aí, aqui eu já tenho um sistema. A diferença é que esse sistema eu tenho 3 sentenças. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou excluir o C em todas, eu vou fazer sempre de duas em duas. Pode acompanhar aqui, ó, ele fez o 2 menos 1, ou seja, eu vou pegar essa frase 2 e vou subtrair dessa frase 1. Então, tu pode fazer um método da soma e anular o C de duas em duas. Então, primeiro tu faz a 2 com a 1, depois a 3 com a 2. Quando a gente faz isso, eu vou chegar nessa frase e nessa frase aqui. Aí, agora, eu consigo resolver esse sistema linear, descubro que o meu A vale 3 e o meu B vale menos 1. Como eu sei disso, eu consigo pegar uma das outras frases e descobrir o C, tá? Então, eu consigo montar a minha função sem problema algum. A questão 2 foi outra questão que vocês pontuaram e ela fala o seguinte: faça um esboço do gráfico da função. Então, eu quero um esboço. Eu preciso fazer a tabela de ponto a ponto? Não preciso, porque eu estou falando de um esboço, tá? A minha função é essa daqui. O que eu consigo descobrir? Bom, com o A eu descubro a concavidade. O A é positivo, então ela está virada para cima.
Como b é negativo, eu sei que ela vai cortar o eixo de y decrescendo. Então, ela vai estar descendo e eu sei que o meu c é menos 3. Se eu nem consigo decorar essa parte do b, não tem problema. Com a, com o c e com as raízes, eu consigo descobrir. Posso resolver por soma e produto? Posso. Posso resolver pela fórmula de equação do segundo grau? Posso. Quanto que vai dar, professora? Bom, o x1 vai dar 3 e o x2 vai dar menos 1. Né? Então, agora eu já sei a concavidade, sei os pontos, o que eu posso fazer? Posso fazer o vértice. Quando eu faço a fórmula do x-vértice, ó, eu chego em 1. E a y-vértice? Em menos 4. O que eu preciso fazer agora? Eu vou marcar os pontos, vou marcar o vértice, confiro com a concavidade, posso marcar onde ela corta no y, que é o valor de c, e posteriormente a isso eu vou fazer o quê? Vou fazer a parábola, tá? Quando eu tenho a parábola, eu posso fazer o quê? Responder a pergunta, que é indicar o conjunto imagem. O que é imagem? São os valores que eu usei do y. Então, acompanhe aqui comigo. Qual é o valor de y mais baixo que eu usei? Ó, eu usei o menos 4 e fui subindo. Então, eu estou vindo do quê? Eu estou indo do menos infinito até o menos 4? Não, porque daí eu ia estar falando desse pedaço aqui de baixo. O que eu estou falando? Que eu estou indo do menos 4 até o mais infinito. Por quê? Porque é em relação ao y, né? Então, aqui eu colocaria um parênteses, aqui é um colchete fechado, porque essa bolinha aqui está fechada, porque é uma função do segundo grau. Ah, mas eu não quero escrever assim, professora. Tem outro jeito? Sim, tem outro jeito. Vocês podem escrever assim por conjuntos. Então, eu vou escrever aqui y, porque eu estou falando da reta do y, do eixo y. Y pertence aos reais, tá o quê? Y tem que ser maior ou igual a menos 4. E coloco um IM aqui na frente para falar que eu estou falando da imagem. A questão 3, ela fala o seguinte: a partir das informações fornecidas do gráfico, então eu só tenho esse gráfico, eu quero que tu me dê quem é essa função. Esse gráfico que eu tenho aqui, ele está voando, ele não cortou o eixo de x. Então, ele fica mais fácil sendo resolvido pela forma canônica, que é essa forma aqui. Então, anota aí no caderno de vocês que a gente tem mais esse jeito para descobrir uma função. Eu só sei duas coisas, eu sei este ponto e este ponto aqui. Então, esse ponto aqui, que é o menos 20, que eu anotei aqui, ó, que é o 0 para x e menos 20 para y, ele está me falando que o c é menos 20. Por quê? Porque o c é o valor que corta o eixo de y. Você tinha esquecido disso? Anota isso aí no teu caderno também. Esse ponto aqui é o ponto onde a minha função mudou o sentido. Ó, ela está subindo, começou a descer. Qual é o nome desse ponto? Vértice. Não esquece, o vértice, tá? O que eu vou fazer agora? Eu já me adiantei e já trouxe essas contas, tá? Já escritas. Então, a forma canônica é essa daqui. E o que ela me fala? Bom, ela me fala que eu vou ter aqui, ó, menos o x do vértice e aqui eu vou ter o y do vértice, tá? Como eu sei que o x do vértice é 3, então vai ficar menos 3, e como o 2 ali ele é positivo, né, é mais y vértice e o 2 é negativo, eu vou ficar com menos 2, porque eu estou multiplicando os sinais, tá bom? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso resolver aqui. Quanto é que dá 0 menos 3? Bom, dá menos 3. E quanto que é menos 3 ao quadrado? 9. Esse menos 2 vai fazer o quê? Vou jogar ele lá para o outro lado da minha igualdade. Então, assim, eu fico com menos 18 igual a 9a. O 9 passa dividindo, então eu descubro que o meu a vale menos 2. O que eu faço? Bom, eu vou repetir a mesma forma canônica que eu tinha escrito aqui ao lado, tá? Só que no lugar do a, agora, eu vou colocar o valor que eu descobri do a, que é quanto? O menos 2. Vou resolver essa parte aqui de dentro com o próprio x, então, vou resolver o produto notável, cheguei nele. E agora, eu vou fazer a distributiva em relação a esse menos 2. E vou agregar aquele menos 2 que está aqui fora, e eu consigo chegar na minha função que gera este gráfico. Tudo bem? A questão 4, ela vai falar o seguinte: em uma partida de futebol, um dos jogadores vai lançar a bola em sua trajetória que vai obedecer essa função aqui. H vai ser a altura da bola, então eu já sei
né, que a altura da bola em relação ao solo vai ser quem? Vai ser o eixo de y. Então, já até anotei aqui do ladinho. E que o t vai ser o tempo, então o meu eixo de x é o meu tempo e ele vai estar em segundos. Nessas condições, a gente pode dizer que a altura máxima da bola. O que é uma altura máxima? A altura eu não estou falando do y e eu não estou falando de um máximo, então eu estou falando de quem? Sim, do y vértice. Como que eu resolvo o y vértice? Bom, eu faço menos delta sobre 4 vezes o a. Quando eu vou resolver, né, eu já trouxe aqui resolvido o delta. Eu sei que o delta dá 64, então eu já posso trocar aqui por menos 64, tá? O 4 fica, e o meu a, ele me dá lá no meu h de t, ó, ele me dá aqui, ó, que ele é menos 2. Quando eu termino de resolver aqui, ó, vou ficar com menos 64 sobre menos 8, que vai ficar 8 positivo. Então, é a letra D. A altura máxima é 8, tá bom? Essa representação que eu fiz aqui, eu só fiz para vocês entenderem. Então, a minha bola estava aqui, ela subiu e encostou no solo novamente, tá? Então, aqui é só uma representação. Talvez esse tipo de representação te ajude a entender o que o problema está me falando, quais são as informações que eu tenho, quais são as informações que eu não tenho, se eu estou falando do y, que é a altura, se o meu x, que é a altura, se o meu x é o tempo, ou o y é o tempo. Tudo isso faz mais sentido quando a gente começa a fazer algumas representações, tá? A questão 5, ela fala o seguinte: considere a parábola de equação, e daí ela me dá aqui a equação genérica, e me fala que o a, b e c são reais e o a é diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o meu a for igual a zero, significa que eu não tenho uma função do segundo grau, porque 0 vezes o x ao quadrado, né, dá zero. 0 vezes qualquer coisa, zero. Não tem sentido. Sabe-se que essa parábola intersecta. O que é intersecta? Corta. Sabe que essa parábola corta o eixo das ordenadas? Quem é o eixo das ordenadas? É o eixo de y, tá? No ponto 0 para x e 5 para y, e que no ponto Q pertence me enrolei. Pertence à parábola. E que é a abscissa? O que é a abscissa? A bichicha, lembra da bichicha? A bichicha, x. E a gente sabe que o x-vértice é 2. E nessas condições, eu quero saber a ordenada do vértice, ou seja, eu quero saber quem? O y-vértice. O que eu vou fazer? Bom, pelo texto, eu sei que no ponto Q, ele me fala aqui, ó, o ponto Q, tá? Menos 2 para x e 8 para y, tá representado aqui. E eu sei que o x-vértice é igual a 2. O que eu posso fazer, então? Eu posso substituir esse menos 2 no lugar do x, aqui na minha função genérica, que é o que está sendo feito aqui, e eu vou igualar a 8. Como eu sei que o x-vértice é 2, eu posso colocar a fórmula do x-vértice, ó, que é menos b sobre 2a. Depois que eu faço isso, eu posso pegar esse 2a e jogar para o outro lado, ó. Então, eu tenho menos b igual a 2 vezes 2a, ou seja, b é igual a 4a. Só que é melhor fazer assim, porque daí nessa de cima, ó, eu posso trocar o b aqui, né? Então, eu posso trocar o b ali por menos 4a. Aí, quando eu faço isso, daí eu vou conseguir realmente resolver a minha conta, tá? Então, é este passo aqui que eu tô falando para vocês. Então, quando eu vou substituir no lugar do b ali o menos 4a, eu consigo descobrir que o a vai valer 1/4 e que o b vai valer menos 1. Aí, agora sim, eu consigo substituir, né, na minha função. Talvez você está me falando assim, professora, apareceu um 5 ali, da onde que veio esse 5? Ele me fala que corta no eixo y no ponto 0 para x e 5 para y. Então, aqui ele já está me falando, ó, presta atenção, o meu c vale 5, tá? Então, por isso que eu já nem tinha falado dele antes. Como ele quer saber o y-vértice, eu posso fazer agora a fórmula do y-vértice, ou eu posso, que já sei, né, quem é a minha função, então ela está representada aqui, eu posso, no lugar do x, colocar o valor de x-vértice, que eu sei que é 2, e resolver ela. E é isso que está sendo resolvido aqui, ó. Então, cada vez que aparece o x, o que eles estão fazendo? Eles estão substituindo por 2. Resolvendo, a gente descobre que o y-vértice vale 4. Por isso que está nessa resposta aqui. Mas não, eu não quero fazer assim. Eu também posso fazer
menos delta sobre 4 vezes a, porque eu também sei a função, que também vai dar tudo certo e eu vou chegar numa resposta, tá bom? A questão 6, ela é um pouco mais difícil de entender, mas não é impossível, tá? Ela fala o seguinte: em uma das curvas radicais que uma montanha-russa será construída... Oh, me enrolei. Uma das curvas radicais de uma montanha-russa será construída de modo que, quando observada, perceba-se a forma de uma parábola, como mostra na figura. Será possível alcançar a maior altura, que é 280 metros do solo, que está representando aqui, né? Em 2 pontos dessa curva, que está sendo mostrado aqui e aqui, tá, tudo bem. E eles estão distantes do solo de 900 metros, que está sendo representado aqui. A descida atingirá o ponto mais baixo da curva a 30 metros do solo, que está sendo mostrado aqui. A distância horizontal entre o caminho da roda dianteira do carrinho 1 e o centro da roda traseira do carrinho 3, quando esse centro estiver a 70 metros do solo, são... É mais fácil a gente entender isso daqui. Tira os carrinhos do desenho, tá? Os carrinhos são informações demais, a gente vai se confundir. Como ele fala que está a 30 metros do solo, significa que esse é o meu vértice. Porque se vocês repararem, ó, ele está cortando o carrinho 2 exatamente no meio. Então, aqui eu tenho a metade e aqui eu tenho a outra metade da montanha-russa, tá? Então, quem que é o vértice? 0 para x e 30 para y. Como ele fala que eu tenho 900 dividido para 2, 450. Então, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. A altura é a mesma, são 280, então eu já sei 2 pontos também. O que eu posso fazer agora? Como eu sei o x-vértice, eu vou usar o formato canônico. Isso, falei certo, formato canônico. Então, tá aqui a forma canônica, né? Quem que é o meu x-vértice? 0. Meu y-vértice? 30. Vou resolver. Então, x menos 0 ao quadrado vai ficar x ao quadrado. Então, a vezes x ao quadrado mais 30. Eu vou escolher um dos pontos. Sempre é mais fácil escolher um ponto positivo. Por isso, 450 para x, 280 para y. E vou substituir nessa função que eu acabei de descobrir. Essa aqui, ó, que eu estou destacando de azul agora. Quando eu faço isso, eu vou simplificando, vou fazer o 450 ao quadrado, vou multiplicar pelo a, depois eu vou isolar o a, eu vou descobrir que o meu a é 1 sobre 810. Já posso substituir naquela ali que eu descobri, então agora eu já tenho essa minha nova função. Deixa eu rodar um pouquinho mais para baixo. Então, eu estou aqui, ó, tá? Já substituí o valor de a ali na minha função. Se ele quisesse saber a minha função, a função que gera essa parábola, já estaria pronto. Só que não é o que ele quer. O que ele quer saber é o seguinte. Ele quer saber, né, ó, como é... Acompanha aqui comigo. Ó. O que ele quer saber? Ó, volta aqui. Ele quer saber a distância horizontal entre o centro da roda dianteira do carrinho 1 e o centro da roda traseira do carrinho 3, tá? Então, ele quer saber o quê? Ele quer saber 2 vezes o valor de x, porque eu vou fazer só metade e multiplico por 2. Lembra que eu fiz aqui, ó, em azul? Então, é isso, tá? Então, olha só, ele quer saber quando a altura está a 70 metros. Então, ele está falando que o y é igual a 70. Então, eu vou pegar essa função, vou igualar o 70 e vou resolver. Descubro que x ao quadrado é igual a 32.400, tiro a raiz, fica que meu x vale mais ou menos 180. Como se trata de uma distância, eu não posso considerar a raiz negativa, então só considero a positiva. Como ele quer o eixo simétrico, né, que a gente tem lá o eixo de y, a gente quer o lado positivo. Opa, aqui não tem seta, aqui é assim. Lembra que eu fiz essa representação aqui? Então, como eu quero saber aqui, aqui eu posso falar que é x. Então, aqui é o quê? X também, né? Opa, só x também. X mais x, 2x. Por isso que aparece esse 2x aqui, ó, igual a 2 vezes 180, que vai ficar o 360, tá bom? Então, a distância entre as rodas dos carrinhos 1 e 3 é o quê? 360 metros. A questão 7 é outra questão que a gente vai resolver. E ela fala o seguinte. Uma empresa, ela confecciona um certo produto. O custo em reais para se produzir uma quantidade X desse produto, ela é representada por essa função aqui, ó, tá? X vai ser a quantidade de produtos produzidos. É possível produzir uma certa quantidade desse produto a um custo zero? Justifique. Então, o que eu vou fazer primeiro? Bom, como eu quero saber
se eu tenho um custo zero, é a mesma coisa que eu falar que eu quero resolver essa função e descobrir quem é o zero da função, tá? Então, eu vou fazer o delta. Quando eu faço o delta, eu vou descobrir se vai ter raízes. Eu descubro que vai ficar menos 100. Como deu um número negativo, significa que não tem raiz real, né? E se a gente parar para pensar na parte real dessa situação, na parte real que eu estou tentando falar para vocês, é o seguinte: tem como produzir produto a um custo zero? Na verdade, não, né? A gente sempre vai ter um gasto. Então, se eu tenho uma empresa, eu vou ter o gasto de ter a empresa, imposto, funcionário, sei lá, tem vários fatores que vão estar influenciando, né? Então, aqui ele até fala, né? A equação não possui solução. Então, ou seja, não tem como produzir uma quantidade a custo zero. Encontre a quantidade que deverá ser produzida para que o custo seja mínimo, ou seja, ele quer o meu x-vértice. Por quê? Porque o x é a quantidade. Então, se x é a quantidade, ele quer o x-vértice. Ponto mínimo por quê? Por causa da concavidade dela, que é virada para cima, tá? Então, quando eu faço o x-vértice, eu chego em 15 unidades. Então, o menor custo é de 15 unidades, tá bom? A questão 9, ela vai falar o seguinte, que tem uma empresa que vai fazer voos, não sei o que, não sei o que. Daí, para a gente interessa o seguinte, ó. Quando o preço é R$200, eu vou ter 120 passageiros. Só que se eu aumentar R$10, ou seja, 210, eu já perdi 4 passageiros, tá? Então, como é que eu consigo representar isso? Então, acompanha aqui comigo nesse quadro roxo aqui, né? Aqui do lado, ó. Considerando x o número de aumentos de R$10 do preço, tá? E a receita de voo é dado pelo produto entre o valor da passagem, que está aqui, pela quantidade de passageiros que está aqui. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Que eu vou ter R$200 mais R$10 de aumento, né? E o que vai acontecer? Se é 200, eu tenho 120. Só que se eu aumentei 10, eu vou perder 4 passageiros. Então, é isso que eu estou tentando montar aqui. Tá? Então, é assim que a gente monta, ó, tá escrito aqui. O que eu vou fazer agora? Vou fazer a distributiva, vou resolver essa função. Conforme eu vou resolvendo, eu consigo chegar aqui, ó, que 40 menos 40 é igual, né? Desculpa, menos 40 vezes x mais 20 vezes x menos 30. Por quê? Porque eu fui simplificando, fui consertando ela até chegar nessa daqui. Se você não chegar nessa daqui, não tem problema, você vai chegar numa equivalente a essa daqui, porque aqui é só fazer a distributiva que eu vou chegar na equação do segundo grau, tá? Como a gente sabe essas informações aqui, como eu consegui escrever ela desse jeito, o que eu sei? Eu sei que aqui é o meu A e eu sei que aqui são as minhas raízes. Como a gente sabe que ela é uma função simétrica, eu consigo fazer uma média e descobrir o x-vértice. Então, aqui é mais uma estratégia que eles estão usando, tá? Uma outra forma de resolver seria fazendo o seguinte. E aí, agora que eu já fiz essa multiplicação, eu posso multiplicar o menos 40 pelos valores que estão ali também, e daí eu vou descobrir quem é o x-vértice pela forma tradicional, tá? Quando eu faço aqui o x-vértice, eu vou chegar em 5, tá? Significa que o meu x é igual a 5. Só que eu não tenho aqui 5, porque eu tenho os preços. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar parte do preço, que é essa parte aqui da frente, tá bom? E vou fazer o quê? Eu vou fazer 200 mais 10 vezes o 5, que fica 250. Por isso que a alternativa é 250, tá bom? A questão 11 foi outra questão, e ela dá pra gente aqui, né, uma quadra de basquete e dá essa representação e pergunta. Eu quero saber qual é a função que descreve a trajetória da bola. Então, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, o meu x-vértice é o 3,5. Por quê? Porque é o ponto mais alto. Então, se ele me fala que aqui mede 3,5 metros, significa que esse valor aqui para x é 3,5. Então, eu já anotei aqui do ladinho, tá? Segunda coisa, a bola está cortando aqui no eixo do y, ó. Então, eu já sei que o meu c é igual a 2. E a outra informação que eu tenho é que a bola entrou aqui na cesta. Então, ela percorreu 4,6 metros e ficou no y igual a 3. Então, eu sei esse ponto aqui também.
Aí eu trouxe ela aqui resolvida. Então, como eu sei essas informações, eu posso fazer algumas coisas. Então, eu posso descobrir o x-vértice. Quando eu faço o x-vértice lá, que é o 3,5, eu consigo aqui pela fórmula falar que o b é igual a menos 7a. Eu sei que o c é igual a 2, então eu já consigo, substituir tanto o b quanto o c. E agora eu consigo pegar aquele outro ponto, que é o 4,6 para x e 3 para y, e substituir na minha função, Vou resolvendo, consigo descobrir certinho quem é o meu a, quem é o meu b, né? Porque eu tinha aqui, que o meu b é igual a menos 7 vezes o a, e consigo montar a minha função sem problema nenhum. Ah, mas ela ficou com um número decimal, tem problema? Não, nesse caso não vai ter problema, tá? A questão 30 foi outra questão que vocês falaram que vocês não conseguiram entender. E o que a gente precisa entender? Primeiro, tem que ler o texto. Se não ler o texto, a gente não consegue entender, tá? Em uma partida de futebol, um jogador, estando na lateral do campo, cruzou a bola para um companheiro de equipe, o qual se encontrava numa lateral oposta a uma distância de 64 metros. Então, a distância total aqui é 64. Presta bem atenção. A bola passou 1,20 m acima de um jogador que tem 1,80 m, tá? Nesse instante, a bola estava a 4 metros da pessoa. Nessa situação, a bola descreveu uma trajetória em que forma um arco de uma parábola. Tá. Com base nessas informações, eu quero saber a bola atinge no máximo qual altura. Então, ele quer saber o quê? Altura máxima, y vértice. Então, as informações que a gente já tem aqui é o seguinte. Eu sei o x', que é quando a bola está no chão, e o x duas linhas, que é quando ela está no chão de novo, porque eu estou falando de uma partida de futebol. Então, como eu sei o x' e o x duas linhas, eu posso usar aquela forma que é x menos x' vezes x menos x duas linhas. Um x' eu posso trocar por 0 e o outro eu posso trocar por 64. E é isso que está sendo feito aqui, tá? Outra coisa que eu sei este ponto aqui, eu sei que quando o meu x é 4, o meu y é 3, tá? Então, é o que está escrito aqui. Vou substituir esse ponto. Assim, eu consegui descobrir que o meu a ele é igual a menos 1 sobre 80. Como eu quero saber a altura máxima, ela sempre vai estar na metade aqui, tá? Então, isso é uma característica dela. Se o total deu 64, quanto é que dá 64 sobre 2? 32. Então, eu quero que substitua 32 no lugar do x. E assim eu consigo descobrir que essa altura é 12,8 metros, porque é só substituir o x igual a 32, tá bom? A questão 12 foi uma questão também que veio para a gente poder resolver. E ela é uma equação que fala de inequações, tá? Quando a gente vai fazer uma inequação e eu quero resolver ela, eu vou observar o seguinte. Eu tenho aqui uma equação do segundo grau. O que eu vou fazer? Raízes. Então, vou resolver ou some-produto ou por fórmula da Bhaskara, não tem problema. Vocês podem escolher. Como eu já sei aqui quem é o x1, eu marquei que é o menos 1 e o menos 2. O que eu faço agora? Eu vou olhar o seguinte, tem sinal de igual aqui? Não tem. Então, o que eu faço? Bolinha aberta. Aqui está falando maiores que 0 ou menores que 0? Maiores, então maiores é positivo, então vem para fora. Como é que eu vou responder isso? Bom, eu vou responder que o meu x pertence aos reais, tá ok? O x tem que ser menor ou igual a 1, por quê? Porque está indo para a esquerda, para o lado negativo, ou o meu x tem que ser maior que 1/2, tá bom? Na letra B é a mesma coisa, então começo descobrindo as raízes. X igual a 1 e x igual a 4. Marquei o 1, marquei o 4. Tem o igual aqui, sim, bolinha fechada. Então, vou fazer a bolinha e vou pintar. Bolinha pintada. Eu quero maior que 0. Não, menor que 0. Menor que 0 tá para fora também. Então, eu vou representar da mesma forma, que o meu x pertence aos reais, tá ok? O meu x pode ser menor ou igual a 1 ou maior ou igual a 4, tá? A mesma coisa eu vou fazer na letra C e na letra D. Vou achar as raízes, vou marcar ela, volto aqui para o enunciado, vejo se ela quer maior ou menor. Aqui na letra C, ele quer o menor ou igual a 0, então o menor está aqui dentro, então daí vai ficar menos 4 terços é menor ou igual a x, menor ou igual a 0.
Na letra D, ele quer só os menores, então as bolinhas vão ficar abertas, eu quero esse pedaço de dentro, vai ficar na mesma ideia de resposta, tá bom? A 27 é a última questão que a gente vai resolver nesse vídeo, tá? As próximas dúvidas vocês vão ver em outros vídeos, mas vamos lá. A parábola na figura a seguir tem vértice nesse ponto aqui. É um ponto menos 1 para x e 3 para y e representa essa função. Eu quero saber quanto que é a mais b. Bom, a gente já sabe como a gente vai fazer. Então, eu já sei o meu x vértice, a fórmula, vou substituir e assim eu fico com 2a é igual a b. O que eu vou fazer agora? Eu posso substituir na fórmula do y vértice e cada vez que aparecer o b, eu posso trocar por 2a. Tá? Então, é isso que a gente vai resolver. E aí, a gente vai substituindo, vai resolvendo, descobre que o b vale menos 2. Depois, eu substituo naquela primeira, o meu a vale menos 1. Como ele quer só o a mais b, então, eu vou fazer menos 2 mais 1, minto, menos 2 menos 1, menos 3. Então, a soma é menos 3, tá bom? A videoaula de hoje era isso. Um beijo para vocês e até a próxima!